Então, na continuidade aqui, 1 João capítulo 4, falta só o verso 4, que diz assim, filhinhos, vocês são de Deus e já venceram os antimessias, pois aquele que está com vocês é maior do que aquele que está com o mundo. Então, muita atenção. Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram os anticristos. Tá? Por quê? Porque justamente para o Criador não existem possibilidades, existem certezas. Então, quando ele diz que vocês já venceram os antimessias, não quer dizer que não haveria, como houver, tribulações, perseguições, prisões e por aí vai, mas sim de que já alcançaram a salvação mediante a fé, certo? Então não existem possibilidades para Deus, ok? Mas sim certezas, tá? Então por isso que ele está dizendo, já venceram espiritualmente os antimessias, né? Pois aquele que está com vocês é maior do que aquele que está com o mundo. Então, nessa primeira carta em João, daqui a pouco a gente vai ver a segunda carta de João, ele traz no plural os antimessias ou os anticristos, são aqueles que fazem oposição à sã doutrina, tá? do Evangelho da Graça, ok? Então já existem antimessias desde o século I, e hoje eu já listei muitos, tá? A questão é saber que não chegou o momento ainda de se manifestar o iníquo, o filho da perdição, o homem do pecado, o antimessias final, aquele que será destruído pelo Messias no esplendor do seu retorno. Tá? Essa que é a questão. E o outro conceito importante, então não é uma contradição entre João e Paulo, tá? Mas são conceitos complementares. O outro conceito que João nos traz é do espírito do anticristo. Você ter noção disso e tomar cuidado. Evangelho é sã doutrina, muita gente acha sem graça e vai buscar uma espiritualidade qualquer, que tem aquela aparente espiritualidade. Toda ordem ou toda religião de caráter iniciático, que você vai subindo degraus e ganhando conhecimento, é gnose, certo? Que nada mais é do que o luciferianismo, tá? E ordens secretas ou discretas de caráter iniciático, como a maçonaria, Illuminati, Rosa Cruz, Amorque e por aí vai, são ordens gnósticas luciferinas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? A camarada achar que vai chegar a autoiluminação, autoconhecimento de si próprio, blá, 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 aquela baboseira. Tudo isso é o luciferianismo da serpente no Jardim do Éden. Ok? É importante eu ler também uma introdução a essa primeira carta de João, que está aqui inclusive na minha Bíblia católica, né? Mas ele fala uma introdução bem legal, que é importante conhecer o contexto, que diz assim, que essa carta foi dirigida às comunidades, ele usa aqui o termo cristã, mas messiânicas, né, da Ásia Menor, que passavam por séria crise provocada por grupos de dissidentes. Esses propunham uma doutrina gnóstica que afirmava que o homem se salva graças a um conhecimento religioso especial e pessoal, né, dos iniciados. Eles negavam que Yahushua era o Messias e se gloriavam de conhecer a Deus, e etc e tal. Afirmavam-se iluminados. O que significa a palavra Illuminati? Iluminado. Então essas diversas seitas ou ordens iniciáticas falam sempre na iluminação, na luz, entre aspas. É o que? O luciferianismo. Eles acham que isso é luz, do Lúcifer, entendeu? Eles acham que isso é luz, tá? Então tome cuidado com isso. Vem com aquela cara de cordeirinho, manso, de fé, de bondade, mas isso aí é luciferianismo. Não davam importância ao amor ao próximo e achavam que afirmavam-se iluminados, né? O conhecimento gnóstico. Deixa eu ver aqui mais algum... Bem, basicamente é isso. Daí o perigo de negar que Yahushua, né, que eles chamam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que viveu e deu sua vida pelos homens. E isso você tem que crer, tá? Que Yahushua, né, é o Messias, Filho de Deus, que viveu e deu sua vida entre os homens. Se você não crer nisso, amigo, não tem salvação, tá? Aí não é graça, tá? Graça mediante a fé.
Deixa eu ver aqui. E essa carta ele fala muito de amor, né? Amor ao próximo e tal. E cumprir os mandamentos, né? E amor ao próximo. Tá? Então não é um conhecimento iluminado que você vai ter que vai te dar salvação. Muito cuidado com isso. É importante a gente ir também em 2 João, que é uma problemática semelhante que está acontecendo em 2 João. Capítulo único, né? Verso 1 a 6. Diz assim, ó. O ancião, a senhora eleita, no caso a igreja. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, a quem amo sinceramente. Não apenas eu, mas todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós, estará conosco para sempre. 6 a 11, desculpe. 6 a 11. O amor consiste nisso, em viver conforme os mandamentos dele. Tá? Viver conforme os mandamentos. Muita gente está em igreja e só quer saber de festa. Não conhece nenhum mandamento, não faz questão de aprender e não faz questão de cumprir. Tá? Para eles, igreja é festa e a música alta. Tá? O cara não quer estudar, não quer aprender, não quer cumprir mandamento. Tá? Para ele nem existe mandamento para eles. Para ele é uma festa. Tá? E música alta e discurso de emocionalista, de motivacional. Não é, meu amigo. Tem mandamento para cumprir. Tá? Tem mandamento para cumprir. O amor consiste nisso, em viver conforme o mandamento dele. E o primeiro mandamento, como aprenderam desde o princípio, é que vocês vivam no amor. Tá? Continuando. Porque muitos sedutores que não conhecem Yahushua como Messias encarnado, espalharam-se pelo mundo. Eles são o sedutor, o anti-Messias. Né? Mais uma vez, em 2 João, ele apresenta o conceito anti-Messias no plural, como várias pessoas que fazem objeção, que são os sedutores, que fazem objeção à sã doutrina. Qual é a sã doutrina? Repetindo aqui, ó, não reconhecem Yahushua como Messias encarnado. Tá? Espalharam-se pelo mundo esses sedutores. Como eu disse, ele está se referindo ao gnosticismo. O gnosticismo realmente se espalhou pelo mundo. No século 2 e 3 chegou ao auge. Tá? Verso 8. Tomem cuidado para não perderem o fruto dos nossos trabalhos, mas ao contrário, para receberem plena recompensa. Todo aquele que avança e não permanece no ensinamento do Messias não possui a Deus. Aquele que permanece no ensinamento é o que possui o Pai e o Filho. Se alguém chega até vocês sem ser o portador desse ensinamento, não o recebam na casa de vocês, nem o cumprimentem. Aquele que o cumprimentar estará participando de suas obras más. Então, a advertência aqui do apóstolo João é clara, ok? A advertência é clara. Então, vale a pena a gente repetir o verso 7 até o verso 11, né? Muitos sedutores que não conhecem Yahushua como Messias encarnado. Tá? Isso aqui eu estou lendo a Bíblia católica. Deixa eu ler aqui uma Bíblia evangélica para ver como que está esse verso 7. Né? Verso 7 2 João, capítulo único, verso 7. Porque já muitos enganadores pararam pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é um enganador e o anticristo. Tá? Então, tome muito cuidado com esse conceito. Tá? Porque amanhã depois vai aparecer, a ciência descobriu que qualquer coisa, que Jesus não era aquilo, e etc e tal, e blá blá blá, e descoberta arqueológica, para convencer, para seduzir os incautos a cair na religião mundial que eles estão preparando. Então essa religião mundial ecumênica vai ter essa característica aí, desse espírito do antimessias, do anticristo. Tá? Vai vir com aparência de bondade, mas tecnicamente negando a sã doutrina, né? Negando o Messias. Então isso aqui tem que ter cuidado com a sedução. Né? Tomem cuidado para não perder o fruto do nosso trabalho, mas ao contrário, para receberem plena recompensa. Todo aquele que avança e não permanece no ensinamento do Messias não possui a Deus. É o que eu estou falando. O que ele quer dizer todo aquele que avança? Que esse tipo de religião ela é iniciática. O
cara tem uma iniciação e ele vai galgando degraus, e galgando, entre aspas, conhecimento, que é a gnose. Então ele acha que está avançando, né? Mas não é, tá? Então o que o apóstolo João está dizendo aqui é você permanecer na sã doutrina, tá? Por isso que não pode ter pastor maçom, impossível, tá? É satanista, é anticristo, tá? Aquele que permanece no ensinamento é o que possui o pai ou o filho. Se alguém chega até vocês sem ser o portador deste ensinamento, né, da sã doutrina, não recebam na casa de vocês nenhum cumprimento. Aquele que cumprimentar estará participando de suas obras más. Okay? Prontinho. Vale a pena também ler essa introdução, o comentário aqui, comentário católico, no caso, a introdução aqui, segunda carta de João, diz assim, repetindo a primeira carta de João, trata-se de uma comunidade exposta à ameaça de perder o próprio coração da fé e da vida messiânica. Alguns pregadores, entre aspas, avançados, negam que o homem Yahushua, né, Jesus, seja o Messias enviado por Deus e deixam de lado o mandamento do amor mútuo, né, rompendo, consequentemente, sua relação com Deus. Né? Em poucas palavras, pregam que um conhecimento elevado, no caso a gnose, que não necessita da fé em Yahushua, né, da fé em Jesus, e nem do seu evangelho do amor. Tá? O ancião é radical, proíbe que a comunidade mantenha qualquer relacionamento com esses impostores. Trata-se sem dúvida de pessoas que pertencem ao grupo combatido pela primeira carta de João, isto é, o gnosticismo. Tá? Então isso é fundamental conhecer esse detalhe. Então, porque essa turma Nova Ordem Mundial, grupos Nova Era, né, eles vão inventar um Messias aí, um Salvador, né, que é o anti-Messias, o Salvador, o governo mundial, a governança mundial única, o Salvador, etc. e tal, que vai ser alguém, um líder político, gnóstico, espiritualista, alguma coisa nesse sentido que a gente tem que tomar muito cuidado. Okay? Então, ou seja, em suma, tecnicamente vai negar o verdadeiro Messias e Yahushua, tá? E o Evangelho. Tá? Então a gente está falando de futuro, mas vale a pena dar uma olhada também, por quê? Eu mencionei aqui a questão dos adventistas, que falam muito do Papa. É importante a gente conhecer do mistério da besta, ver lá na playlist a besta, né? Você vai conhecer melhor esse mistério, mas porque a fase histórica da besta, né? Porque a besta ela já não é mais, recebeu um golpe mortal, mas a ferida mortal está se curando para retornar agora, né, no que eles chamam de Nova Ordem Mundial. Tá? Isso aconteceu quando? Durante a Idade Média. Tá? Então, se a gente for no Apocalipse capítulo 13, verso 1 a 8, a gente vai ver a fase histórica da besta, que diz assim, ó: vi então uma besta que subiu do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Muita atenção nisso, 10 chifres. Tá? Em cima dos chifres havia diadema, nome de blasfêmia. Né? A besta parecia uma pantera, os pés de urso e a boca de leão. O dragão entregou para a besta o seu poder, o seu trono e uma grande autoridade. Então, agora, mais uma vez, isso foi lá na época do Império, Sacro Império Romano Católico, o papismo medieval e tal. Isso vai acontecer de novo agora. Né? Muita gente duvida da questão do governo mundial, né? Muita gente duvida. Uma das cabeças da besta parecia ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada, é o que eu estou dizendo. Tá? Houve a ferida mortal, mas a ferida mortal foi feita, acreditamos, em 1798, quando o Papa Pio foi enviado pelo exílio, né, pelo exército napoleônico, e acabou seu poder temporal, seu poder político acabou a partir dali. Tá? Só que a ferida mortal desse sistema, que não necessariamente vai vir com a mesma roupagem, né, não quer dizer que o papismo vai voltar com a mesma forma. Tá? Eu acho pouco provável até, como acreditam os adventistas, mas que vai ter uma liderança política e religiosa a nível mundial, de novo. Tá? Então eu creio no conceito, eu não creio na vestimenta. Né? Uma das cabeças parecia de morte, mas a ferida mortal foi curada. A terra inteira sentiu admiração para a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. Tá? Continuando aqui, ó, verso 5. A besta recebeu uma boca para dizer insolências e blasfêmias. Recebeu também poder de agir durante 42 meses. Muita gente acha que esses 42 meses vai ser 3 anos e meio do reinado do anticristo e tal. Não. Tá?
42 meses, 1260 dias proféticos, que tem que ser transformado em anos literais, portanto 1260 anos literais, que foi do ano 538, quando os arianos foram expulsos de Roma e o Papa emergiu com uma máxima autoridade mundial, e até o ano 1798, tá? Durante toda a Idade Média, tá? Que foi, ou quase toda a Idade Média, que foi o período que o Papa era a maior autoridade mundial, tá? 1260 anos, tá? Eles confundem com Daniel capítulo 9, 3 semanas, uma semana, né? Meia semana são 3 dias e meio, transferindo para profético, 3 anos e meio profético, que já se cumpriram, tá? A profecia aqui do Apocalipse 3 não são 3 anos e meio proféticos, são 3 anos e meio literais, são 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias proféticos, são 1260 anos literais. Então isso aqui não tem que ver com a semana, lá meia semana do Daniel capítulo 9, tá? Esse é um erro de interpretação que põe abaixo todo o Apocalipse deles. Mas então a besta abriu boca em blasfêmia contra Deus, blasfemando contra seu nome e a sua morada santa, né? Verso 7, foi permitido ela guerrear contra os santos e vencer, recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então todos os habitantes da terra adoraram a besta, né? Pois essa fase aqui, de certa forma, essa profecia já se cumpriu durante a Idade Média, exceto no que diz que a ferida mortal foi curada. Ela está sendo curada hoje, tá? Mas essa profecia aqui fala de um período de 1260 anos, que é 42 meses, que ele está dizendo aqui no verso 5, que já se cumpriu durante a Idade Média. Então havia uma potência. Que potência é essa? Entre a Igreja Católica, né, comandada pelo Papa. Aí você tem que ver aquele filme Cruzadas, você tem que ver o filme O Nome da Rosa, tem que estudar livros de história, né, saber o que foi a Inquisição, o que foi as Cruzadas e outros eventos, o que foi o Sacro Império Romano. Tudo isso você precisa conhecer, né? Quem foram, então, ou seja, 42 meses, tá? A questão recebeu a boca para produzir blasfêmia contra Deus. Eu citei no episódio do Daniel capítulo 7, playlist, o livro de Daniel, as várias declarações que os diversos papas deram, tá? Cumprindo essa profecia, né? Recebeu poder, foi permitido ela guerrear contra os santos e vencer, ou seja, os discípulos, né, que vocês conhecem como cristãos, que não aderiram à ortodoxia do catolicismo, foram perseguidos. Por exemplo, os cristãos da Macedônia, né? Os judeus foram muito perseguidos pela Inquisição espanhola, e por aí vai. Os arianos foram mortos, né? Enfim, né? A história é longa, mas as pessoas não conhecem. O pregador bíblico nunca abriu um livro de história, aí fica difícil, né? Recebeu o poder sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Aí precisa conhecer a história dos imperadores bárbaros, como o Clovis, dos francos, que deram autoridade ao Papa, o Império Bizantino de Justiniano, que deu autoridade, seus exércitos serviram o Papa para destruir os arianos. Tudo isso você precisa conhecer, né? Tudo isso está aqui no Apocalipse capítulo 13. Só que o capítulo 13 do livro Apocalipse, ele é conjugado, essa profecia que eu li, do Apocalipse 13, 1 a 8, é conjugado com Daniel 7. Então as pessoas precisam conhecer o Daniel 7. Eu vou ler um pouquinho do Daniel 7 para mostrar que isso aqui já está conjugado, que é a fase histórica da besta. Então muitas coisas que aconteceram na fase histórica vão se repetir, né, hoje. Mas o líder não necessariamente vai ser o Papa, pode ser o que eles chamam de Maitreya, pode ser qualquer coisa, né? Não sabemos, está em aberto ainda, tá? Por isso que é importante se analisar o contexto, as ideias, as ideias, não a roupa do nome de personagem. Daniel capítulo 7, né, é a visão dos 4 animais. Eu vou ler o verso 7 e 8, que diz assim, ó: depois disso eu continuava olhando as visões da noite. Eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, tinha grandes dentes de ferro, devorava, fazia pedaços, pisava com os pés e sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse animal é o Império Romano. Esse animal é o Império, não há dúvida, é o Império Romano. E ele, 10 chifres, o que significa esses 10 chifres? São os mesmos 10 chifres aqui da besta, né? Capítulo 13, verso 1 do Apocalipse? Sim. Só que nessa época aí da Idade Média, o Império Romano foi fragmentado pelas invasões bárbaras. Surgiram várias tribos bárbaras. 10 foram as principais, né?
tinha 3 delas que eram arianos, que seguiam o cristianismo ariano, que eram Érulos, Vândalos, Ostrogodos. E outras 7 que aderiram ao cristianismo católico. E foi o quê? Os suevos, que se tornou a nação de Portugal, nação imperialista. A Espanha, que foram os visigodos, outra nação imperialista. Os bretões se tornaram a Inglaterra, outra nação super imperialista. Os francos se tornaram a França. Inclusive, era a tribo bárbara mais forte era os francos, que ajudaram o Papa a destruir os arianos, né, com Clovis, imperador Clovis. Tinha os burgundos, que se tornaram a Suíça, né? 5. Tem os lombardos, que se tornaram a Itália, e os germanos, que se tornaram a Alemanha, né? Então foram basicamente essas 10 as principais tribos bárbaras, que são esses 10 chifres, 10 potências, e surgiram da fragmentação do Império Romano, tá? Verso 8. Sendo que agora, na besta de novo, vai ter 10 chifres de novo, quando a besta retornar da sua ferida mortal. Agora, quais são as nações que serão, na minha opinião, uma coalizão, ou talvez pode ser o que o Conselho de Segurança da ONU se torne? Quais são as nações, não sabemos, tá? Mas a estrutura é semelhante. Estando eu, verso 8 do Daniel 7, estando eu considerando os chifres, eis que entre elas subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 chifres caíram e foram arrancados. Tá? O que quer dizer isso? Que chifre pequeno é esse que surgiu? É uma estrutura chamada papismo, o Papa. Tá? Porque ele surgiu a partir do ano 538, quando os arianos foram expulsos de Roma. O Papa emergiu como uma máxima autoridade política e eclesiástica. Tá? Esses 3 chifres que caíram foram justamente as 3 tribos bárbaras que seguiam o cristianismo ariano, que era considerado heresia por não acreditar na Trindade. Então os exércitos do Papa, os francos e o Império Romano Oriental, conhecido como Império Bizantino de Justiniano, formaram um exército e renderam a autoridade do Papa. Então percebam como na Idade Média tivemos um anti-Messias, um anticristo. Foi o próprio Papa, no caso. Tá? Diante do qual 3 chifres foram arrancados, foram as tribos arianas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem. Que esta ponta era realmente um homem. Né? A estrutura do papismo, cujo líder era o bispo de Roma. E uma boca que falava grandiosamente. Essa boca que falava grandiosamente é a mesma boca, né, que proferiu blasfêmias aqui no Apocalipse capítulo 13, verso 6. Percebam, tem tudo a ver uma profecia com a outra. Tá? Verso 5, a besta recebeu a boca para dizer insolência e blasfêmia. Verso 6, então a besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Está blasfemando contra o seu nome e a sua morada santa. As declarações de blasfêmia, repito, estão no episódio que está lá na playlist do livro de Daniel, ok? Você precisa ir lá. Agora, voltando para o Daniel 7, sempre comparando com o Apocalipse 13. Eu vou no verso 19 até o 27, que diz assim, ó. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava os pés e que sobrava. Esse aqui é o Império Romano. Também dos 10 chifres que tinham na cabeça, e do outro chifre, diante do qual caíram 3 chifres, daquela ponta, que tinha os olhos e uma boca, que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Eu já expliquei. Os 10 chifres, 10 tribos bárbaras. O chifre pequeno que subiu e ficou forte foi o papismo, tá? Diante do qual caíram 3 tribos arianas que foram destruídas. Tá? Eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e vencia. Fazia guerra contra os santos e já vencia. Eu já expliquei. Inquisição, essa coisa toda. Então percebam, filho, a Era da Graça. Era da Graça, mas teve Inquisição na Era da Graça. Teve o comunismo matando 16 milhões de cristãos na Rússia na Era da Graça. Na Era da Graça, teve as cruzadas, guerra. Na Era da Graça, teve a Guerra dos 30 anos. Católico matando evangélico e evangélico matando católico. Metade da população do centro da Europa morreu na guerra. Era da Graça. 2 guerras mundiais na Era da Graça. Então, percebam, vocês não estão confundindo. Tá? Os caras confundem porque eles não conhecem a história.
Aí fica achando que o Apocalipse vai se desenvolver em 7 anos lá, que vai ter um arrebatamento secreto deixado para trás. Ou seja, o desconhecimento total e absoluto da profecia. Tá? Continuando. Verso 22. E é importante a gente saber isso, porque essa situação da Idade Média vai se repetir agora na fase final, quando surgir o antimessias final. Tá? Porque a estrutura da besta é a mesma. Tá? Vai surgir de novo. Então é importante a gente conhecer a profecia para estar preparado. Né? Verso 22 do Daniel 7. Até que veio um ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo, chegou o tempo que os santos possuíram o reino. Tá? E disse assim: o quarto animal, o santo vai possuir o reino durante o período chamado 1000 anos. Assista a playlist do Apocalipse, capítulo 20, que é fundamental. E disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pesará os pés e fará em pedaços. Tá? Que reino foi esse? O Império Romano. O Império Romano acabou. Sim, o Império Romano acabou. Mas toda a civilização ocidental era forjada, baseada nos conceitos, né, da vida do Império Romano e Império Grego. Tá? Nós falamos o idioma português, que é derivado do latim, né, que era o idioma de Roma. Né? Então as potências que saíram de Roma, as tribos bárbaras, tornaram Portugal, Espanha, colonizaram a América. Né? Inglaterra, França, colonizaram a África. Aí você precisa entender isso. O Império Romano se fragmentou, mas surgiram várias potências. Tá? Né? A Inglaterra também saiu do Império Romano e colonizou os Estados Unidos da América. Então perceba que a herança do Império Romano permanece. Tá? Verso 24 do Daniel 7. E quanto os 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, explicando pela terceira vez as 10 chifres que saíram do Império Romano e as 10 tribos bárbaras. Tá? E depois surgiu um outro, né, que será diferente dos primeiros. Por quê? O papismo, que é um império religioso. Tá? E abaterá 3 reis. Foram os 3 tribos arianas que foram destruídas. Verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Mudou os tempos e a lei. Por exemplo, o calendário que a gente usa hoje é o calendário gregoriano, do Papa Gregório XIII, salvo não me engano. Tá? Mas existe um calendário bíblico, cujo mês começa, que é um calendário lunisolar, que tem as datas e as festas bíblicas que ninguém conhece, tá? Que o mês começa com a lua nova, tá? E hoje o calendário e as festividades todas são pagãs e heréticas. Natal, Ano Novo, a Páscoa do Coelhinho, tudo isso foi instituído por um poder. Tá? O calendário gregoriano, os nomes dos meses: julho é uma homenagem ao imperador Júlio César, agosto é uma homenagem ao imperador Augusto, janeiro é uma homenagem ao entre aspas, deus Jano do Império Romano, março é uma homenagem ao entre aspas, deus Marte da guerra do Império Romano. É um calendário totalmente herético e pagão. Tá? E quem criou esse calendário, ratificou, foi o Império Romano e depois o papismo, tá? O papismo católico. Tá? Então por isso que ele mudou os tempos e as leis. Outra coisa, mudou a lei, porque graças ao catolicismo, o cristianismo se esqueceu da Torá. Tá? Eles vivem num mundo da anomia, né? E a própria Igreja Católica criou mandamentos próprios, da tradição deles vale tanto quanto a Bíblia, e criou 10 mandamentos próprios para substituir os 10 mandamentos da Bíblia, ou seja, mudou a lei. É completamente herético. Tá? E proferir lá a palavra contra o Altíssimo, eu já, por exemplo, dizer que o Papa é o vigário do Filho de Deus. Isso é blasfêmia. Tá? E eles serão entregues, os santos serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Olha, um tempo, tempos e metade de um tempo é 3 tempos e meio, que é 42 meses, que é 1260 dias, tá? Que é o mesmo tempo aqui da profecia de Apocalipse 13, verso 5. Recebeu o poder para agir durante 42 meses, 1260 dias proféticos, que são 1260 anos literais, repito. Profecia já cumprida na Idade Média, entre os anos 538 e 1798. Tá? Muita gente acha que são 3 anos e meio de tribulação, lá do Apocalipse da Record. Se aprende tudo errado lá na escola bíblica dominical, ok? Lamentavelmente. Deixa eu ver aqui. Aí depois ele vai dizer que... Só que o que acontece?
Essa estrutura aqui do Daniel 7, a gente precisa conjugar com Apocalipse 13. Essa estrutura, ela recebeu uma ferida mortal, mas ela vai retornar. E quando ela retornar, ela vai retornar mais poderosa. Por quê? Tem a segunda besta, que é o falso profeta, que é econômica. Aí tem um banco mundial, uma opção de coisa. Moeda única mundial, criptomoeda, tudo isso que a gente está vendo agora. Tá? Então esse império, quando a besta voltar, será econômica. Escravidão econômica, tecnocrática. Tá? Então ela vai voltar. Então a profecia de Daniel, boa parte dela, que é a fase histórica da besta, já se cumpriu, mas a fase final não cumpriu. Por quê? No verso 26 de Daniel 7 diz assim, ó, mas o juízo estabelecerá e eles tirarão seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. E o reino, o domínio, a majestade, o reino debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Tá? Isso a partir dos 1000 anos. Tá? Apocalipse capítulo 20. Eu vou parar por aqui. Então percebam que a fase 1, vamos chamar, a fase 1 da besta já se cumpriu durante a Idade Média. E o líder, ou anti-messias, ou anticristo da vez, foi o Papa. Isso vai acontecer de novo, até que o reino, todos os reinos debaixo da terra, seja entregue ao povo do Altíssimo, durante os 1000 anos. Tá? E aí vai ter, a besta vai retornar, e vai ter um líder, né, mundial, que vai ser o tal do anti-messias, o homem do pecado, filho da perdição, o anti-messias final. Tá? E esse que temos dúvida. Então é preciso a gente conhecer a fase histórica e a fase atual, tá? Para evitar de confusão. Então, esse foi o episódio aí, né, redescobrindo o Apocalipse, o anti-messias, né? E naturalmente que no fechamento a gente precisa fechar aqui com a bênção que está no Números capítulo 6, que diz assim, Yahweh te abençoe e te guarde. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahweh sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, em nome de Yahushua HaMashiach. É isso aí, pessoal. Um grande abraço.